E vamos ler juntos. Eu queria que os homens lessem comigo os versículos ímpares. Amém? E as mulheres, os versículos pares, com a minha esposa. Filipenses, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso,
tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegrais e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos Aleluia. ler todos juntos mais uma vez o versículo 14, amém? Bem forte, digam: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Aleluia. A linguagem dos santos não é reclamação. A linguagem dos santos não é murmuração. A linguagem dos santos é ações de graças e louvor ao nosso Deus. Aleluia. Sendo assim, vamos ficar de pé mais uma vez e vocês vão orar junto com a minha esposa, louvando a Deus por essa noite, dando graças a Ele pela chuva, pela nossa vida, pela nossa saúde, por estarmos aqui juntos em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos atraiu para estarmos aqui, para louvarmos e glorificarmos o Teu nome, para estar na Tua presença, Senhor, é que nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos Te louvar pela chuva que caiu, pela vida de cada um que já chegou, pela família de cada um, Senhor, dos Teus filhos na face da terra, pela vida de cada um, que não lhes falte Aleluia. nada, Senhor, que tenham saúde, que tenham alimento em abundância, que a casa dos Teus servos sejam supridas de tudo quanto eles necessitam, Senhor. Queremos Te louvar e glorificar também, Senhor, pela vida da Viviane, Senhor, pela vida da irmã Helena, por todos aqueles que estavam enfermos e que o Senhor já restaurou, Senhor. Te entregamos as nossas vidas, Te louvamos e glorificamos e estamos aqui, Senhor, para aprendermos a viver sem murmuração e sem contenda, cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do alto, Senhor. Aleluia. Para toda boa obra, Senhor. Por isso Glória nós a Deus. louvamos e glorificamos, Senhor, a Ti, em Aleluia. nome de Jesus, Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ti. Aleluia, Senhor, Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou vendo o Ademar aí, estou vendo a Ana Beatriz. Ana Lúcia não veio hoje, não? Letícia, Ana Lúcia não veio, não? Ana Lúcia veio? Não, né? A Ava está aí, o Carlos Júnior, Cássio não veio. Claudinha, estou vendo. Cíntia, de Leão, Djalma, Emília, Enivaldo. Glória a Deus. Tem muitos que não faltaram nenhum dia. A Eni está aqui hoje. Fabinho veio hoje? Não, Fabinho não veio hoje não, né? Gilberto está aqui, Gisele, Igor. João Paulo está aí? Não, João Paulo está estudando na faculdade. João Pedro que está, né? João Pedro está ali atrás. Muito bem. Letícia está presente. Lohane. Marcos André. Marcos José. Marcos José não está. Maria de Fátima está aqui. Maria Terezinha. Marina. Marlene. Michele. Milena, irmã da Marina. Mônica. Natália Aidari, Natália Rose. Neubelane também não veio, Osvaldo está aí. Paola. Paulo Isaac. O Rafael não veio não, né? Rafael não veio. Rafael Barra, né? Rosa está aqui. Rubiane. Thalita. Vera Lúcia e Wander. Muito bem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos todos que estão aqui presentes para continuarmos no nosso curso sobre a interpretação da palavra de Deus.
Hoje nós vamos falar acerca da regra principal de interpretação da Bíblia Sagrada. A regra principal de interpretação da Bíblia Sagrada é essa: a Bíblia interpreta a Bíblia. A Sagrada Escritura interpreta a própria Sagrada Escritura. A Bíblia Sagrada, ela é auto-interpretativa. Ela mesma se interpreta. Amém? Quando você lê a Bíblia e procura interpretações fora dela, você não está usando a regra principal de interpretação da palavra. A regra principal de interpretação da palavra de Deus é essa: a palavra de Deus, ela mesma se interpreta. Repita comigo: a Bíblia interpreta a Bíblia. Só os homens. A Bíblia interpreta a Bíblia. Agora as mulheres. Todos juntos mais uma vez. A Bíblia interpreta a Bíblia. Todas as questões, todas as perguntas, todas as dúvidas, tudo que você precisa saber acerca do que está na Bíblia, você vai encontrar as respostas na própria Bíblia, não fora dela. Se você procurar respostas fora dela, você poderá achar respostas discordantes. Você vai achar um que responde uma coisa e você vai achar outro que responde outra coisa. Você vai achar respostas discordantes. Você vai achar respostas que não concordam uma com a outra. Tá? Um diz que essa passagem bíblica significa uma coisa. Outro diz que essa passagem bíblica significa outra coisa. Qual dos dois estão certos? Não tem como você saber. Tá? Não se interpreta a Bíblia fora da Bíblia. Se você for buscar interpretações para a Bíblia fora da Bíblia, você vai achar ideias discordantes, pensamentos discordantes, homens que não concordaram uns com os outros. E por isso que criaram aí umas coisas que são chamadas aí de linhas teológicas. As linhas teológicas, cuidado, né, com as linhas que... Né, eu morava perto de uma ferrovia quando era menino, eu via muita gente que andava na linha e morria, atropelado pelo trem. Então, cuidado com as linhas teológicas, porque as linhas teológicas são opiniões de teólogos. E essa é uma realidade. Os teólogos concordam entre si em algumas coisas e discordam uns dos outros em muitas coisas. Tá? Então, para você não entrar nessa bagunça de discordância teológica que tem por aí, recorra à própria Bíblia. Não ao que determinado teólogo A, B ou C falou sobre esse tema que você está estudando na Bíblia, sobre esse livro, sobre esse versículo, sobre essa carta da Bíblia aí que você está estudando. Você tem que recorrer à própria Bíblia. Essa é a regra. Essa regra de interpretação só vale para a Bíblia. Tá? A Bíblia Sagrada interpreta a si mesma. As respostas interpretativas que você precisa da Bíblia, você vai encontrar nela mesma. Por quê? Porque a Bíblia nunca se contradiz.
Aqui está a diferença entre a Bíblia e os teólogos, os que são comentaristas bíblicos, teólogos que comentaram a Bíblia. A diferença entre a Bíblia e os teólogos que estudaram Bíblia por aí afora é essa. Entre os teólogos há discordância. Agora, na palavra não há discordância. Entre os teólogos há contradições, mas na palavra não existe nenhuma contradição. A Bíblia nunca se contradiz. Quando alguém achar uma aparente contradição na Bíblia, ele só está achando essa contradição por falta de conhecimento total da Bíblia. Tem algum conhecimento faltando em você, na sua cabeça, tem algum conhecimento da própria Bíblia faltando, e a falta desse conhecimento está fazendo você enxergar alguma contradição dentro da Bíblia. É uma aparente contradição. Não existe nenhuma contradição na Bíblia. A Bíblia é autoconcordante. Por quê? Porque a Bíblia tem dois tipos de autores. O principal autor da Bíblia é um autor único, é Deus. Deus é o autor da Bíblia. E a segunda autoria são os homens santos, conforme nós lemos aqui no domingo de manhã. São os homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Moisés, Isaías, Jeremias, Mateus, Pedro, Paulo. Estes homens são homens santos que falaram não da parte de si mesmos, não da sua própria cabeça, mas falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses são chamados de os autores humanos. Então a Bíblia Sagrada tem um autor divino e vários autores humanos. Mas esses autores humanos são chamados de autores apenas porque escreveram. Mas o que eles escreveram vem do autor divino, vem da cabeça de Deus. E uma pessoa que escreve um livro, ela não pode discordar de si mesma. Concorda? Concorda comigo ou não? Se você escrever um livro, tá? Se você escrever um livro aí de algum tema, esse seu livro tem 10 capítulos, você não pode falar uma coisa no capítulo 2 e depois discordar dessa coisa no capítulo 5. O mesmo autor, um autor único, não pode ir contra ele mesmo, não pode discordar de si mesmo. O autor único da Bíblia é Deus. Apesar de serem 66 livros, porque tem vários autores humanos, em cada época foi levantado por Deus, reunidos os 66 livros, se transforma em um só livro de um só autor. Repita essa frase: o único autor da Bíblia é Deus. Repita de novo: o único autor da Bíblia é Deus. Então Deus não pode discordar dele mesmo. Correto? Amém? Alguns anos atrás eu fui convidado para almoçar na casa de um senhor, e ele quis debater comigo na hora do almoço que o Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus da Bíblia Sagrada, né? Só que para os crentes ele revelou aí a Bíblia Sagrada, mas lá para os muçulmanos ele é o mesmo Deus, Alá é o mesmo Deus, e ele revelou para eles lá o Corão sagrado deles. Não, um só Deus não pode ter duas ideias diferentes, duas ideias discordantes. Infelizmente o Deus dos muçulmanos não é o Deus verdadeiro, é um Deus inexistente.
O único Deus verdadeiro revelou a única verdade que ele quis revelar, e a sua palavra é a verdade. Não existe outra verdade por aí revelada pelo mesmo Deus, porque Deus estaria se contradizendo. Não existe contradição alguma na mente de Deus. As contradições entraram no mundo por causa do pecado. A mente humana acha muitas contradições, porque o diabo nada de braçada nessas contradições, enganando as pessoas. Mas na palavra de Deus, a verdade de Deus é única, a palavra de Deus é única, e Deus é único, e Deus é o único autor da sua palavra, e na sua palavra Deus jamais se contradiz. Pelo contrário, tudo o que há na Escritura está harmonizado. Não tem nenhuma desarmonia na Bíblia. Tudo que está na Escritura está harmonizado. Está em total concordância, não é nada contradizendo nada, não há nada discordando com nada. A Escritura, ao contrário de se contradizer, ela se autoconfirma. Todas as verdades bíblicas são confirmadas na própria Bíblia. É o único livro que se auto-interpreta. Qualquer outro livro que você lê não se auto-interpreta, só a Bíblia tem isso. Qualquer outra coisa que você interpretar não se auto-interpreta. A Bíblia é o único material que se auto-interpreta. Todas as outras coisas você tem que interpretar recorrendo a outras fontes para complementar essa interpretação. A Bíblia não. A Bíblia, ela se auto-interpreta. A Escritura interpreta a Escritura. Essa é a regra de ouro da palavra de Deus. Por esta razão, eu volto a falar algo que já falei. Se a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o que você precisa para interpretar a Bíblia? Conhecer a Bíblia. Quanto mais você conhecer a Bíblia, melhor você vai interpretar a Bíblia. Quanto menos você conhecer a Bíblia, menos você vai saber interpretá-la. Aí o erro das pessoas que conhecem pouco de Bíblia e também têm preguiça de conhecer, têm preguiça de ler, o que elas fazem? Vão buscar interpretação para algum texto que ela está lendo em outros comentários fora da Bíblia. Aí ela vai achar respostas? Vai, mas ela vai achar respostas que se contradizem. Porque o comentário de alguém que ela achar vai ser discordante do comentário de outro alguém sobre esse mesmo texto. E como é que ela vai saber qual dos dois, ou dos três, ou dos 1000 acertaram? Como ela vai saber? Ela não vai saber. Não aqui na terra. Ela não vai saber. A única maneira de saber qual a verdadeira interpretação é dentro da própria palavra de Deus. Por isso, para interpretar a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus profundamente. Você tem que ter aqui na sua cabeça, pense aqui na sua mente como um desktop de computador. Uma tela aberta de computador, e você tem que ter aberta no desktop da sua mente todas as páginas dos 66 livros da Bíblia. Abertas, não fechadas, abertas no desktop aqui da sua mente. Porque quando você está lendo uma parte da Bíblia, igual nós lemos aqui agora, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Enquanto eu estou lendo aqui com vocês, Filipenses capítulo 2, eu estou lembrando de todos os outros textos da Bíblia que falam desses mesmos assuntos. Porque está tudo aberto na minha cabeça.
Eu estou lembrando aonde que esse texto está ligado com aquele, interligado com aquele, aqueles do Antigo Testamento, aqueles do Novo Testamento, que estão todos interligados aqui, porque a Bíblia toda ela está interligada. Não há nenhum versículo separado. Nós ainda vamos ter uma aula aqui sobre contexto. Não há nenhum versículo separado. Está tudo interligado. A Bíblia explica a Bíblia. Se uma pessoa por aí desaparecer, ninguém sabe onde foi parar, e de repente alguém achou um fio de cabelo, por esse fio de cabelo, pelo DNA, dá para saber da pessoa, todas as orientações que precisa ter sobre essa pessoa, quem ela era, que sexo era, onde sumiu, onde desapareceu, quem eram os seus parentes, porque um pedacinho da pessoa fala da pessoa toda. Um versículo, uma frase da Bíblia, a Bíblia toda está ligada nele. Tá? Nós temos que então conhecer o DNA da Bíblia. É isso que faz o homem do Salmo número 1. Por isso é que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque a palavra de Deus é bastante ampla, é bastante grande. Então, para ele interpretar a palavra, ele tem que conhecê-la inteira, então ele tem que gastar tempo ou investir tempo, usar bem o seu tempo para ter tempo de estar conhecendo profundamente a palavra de Deus. E primeiro você tem que conhecer através de uma leitura categórica da Bíblia. Os crentes das últimas 2 décadas deixaram de fazer o que os crentes de antes faziam. Os crentes de antes liam muita Bíblia. Os crentes das últimas 2 décadas são um verdadeiro fracasso em leitura de Bíblia. O conhecimento vem por meio da leitura. Você tem que estar lendo a palavra de Deus. Você precisa adotar aí, ou inventar, eu inventei muitos, adotei outros, métodos de você ler a Bíblia. Você precisa adotar métodos de você ler a Bíblia. Tá? Ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia toda. Uma coisa é ler, outra coisa é meditar. Muita leitura vai levar você a uma boa meditação. Pouca leitura vai levar você a uma péssima meditação. Por que eu estou falando isso? Já tenho experiência de ouvir pessoas falando isso aqui, né? Eu não consigo ler a Bíblia toda, porque eu começo a ler, aí eu paro num versículo e fico meditando nele. Aí eu gasto o tempo que era para estar lendo, meditando naquele versículo. Tem que ter uma separação entre as duas coisas. As duas coisas são necessárias. E as duas coisas dependem uma da outra. Quem para de ler para meditar, tendo parado de ler, ele vai empobrecer a sua meditação. Se ele ler bastante, e depois que ler bastante, então ele volta para meditar naquilo em que ele quer meditar, que Deus mais mexeu no coração dele naquele versículo, naquele texto, tudo que ele leu, se ele tem toda a leitura da Bíblia na sua mente, isso vai ajudá-lo a meditar naquele versículo. Mas se ele não tiver porque ele parou, então a meditação dele vai ser pobre. Ele não vai chegar a grandes conclusões, a grandes interpretações. Uma coisa é ler. O objetivo de ler é conhecer. Agora, o objetivo de conhecer é meditar. Você tem que fazer as duas coisas. Você tem que ter tempo hábil para leitura, porque a leitura é que vai deixar as páginas abertas no desktop da sua mente, e você tem que ter o tempo da meditação. Em termos de leitura, eu digo isso por experiência, muita gente ri quando eu falo isso que eu falo agora, mas eu digo isso por experiência, eu sei exatamente o que eu estou falando, e tenho autoridade para falar, porque eu vivo o que eu falo para vocês é o que eu pratico, tá? Eu afirmo categoricamente, se você conseguir ter um método de leitura que deixe você lendo a Bíblia toda pelo menos uma vez no ano, parabéns, você já é um fracassado em leitura bíblica. Quem consegue ler a Bíblia toda em um ano,
já é um fracassado em leitura bíblica. Parabéns. A maioria dos crentes nem fracassado está abaixo da linha de fracasso. É pior do que um fracassado em ler a Bíblia. O que eles podem interpretar? NADA. Nada, não pode interpretar nada, não tem base nenhuma para interpretação, toda ideia que der vai ser conjectura, vai ser axiologia, não tem autoridade, vai interpretar errado, porque ninguém pode interpretar o que não conhece. Se não tiver todos os dados, se não tiver todos os elementos, não tem não tem material para chegar a nenhuma conclusão. Portanto, toda conclusão que chegar será conclusão errada. E isso vai dar problema. Porque todo erro tem consequências. Todo acerto tem boas consequências. Agora, todo erro tem más consequências. Viu? E a nossa mente é muito mais inclinada a acertar ou a errar. Respondam vocês. Mais forte, sem vacilar. A nossa mente é mais propensa a acertar ou a errar? Tá vendo? Por isso que para acertar, nós temos que conhecer. Temos que ter base. Sem essa base, vamos errar na interpretação. E Jesus, uma vez, ele falou com homens que eram considerados mestres em Israel. Os escribas e os fariseus, os sacerdotes, eles eram considerados mestres em Israel. Eram homens que foram criados em escolas rabínicas, que aos 9 anos de idade fizeram o seu bar mitzvah. E a criança, o homem, o rapaz que faz o bar mitzvah... Igor, tem quantos anos? 10? Já tem 10, está velho já. Igor já está velho, tem 10 anos. Né? O bar mitzvah era feito em Israel com 9 anos. E o menino com 9 anos... Fica de pé aqui um pouquinho, Igor, vem cá. O menino com 9 anos era chamado à frente da sinagoga. O menino com 9 anos é chamado à frente da sinagoga. E estava aqui na sinagoga todos os rabinos, os familiares e todos os convidados, todos da sinagoga, iam ouvir ele recitar de cor, em hebraico, todo o Pentateuco. Vai, Igor, começa aí o Pentateuco. O menino tinha que começar lá. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz ha'ita tohu vavohu. Ve'hosher al pnei tehom. Verucha Elohim merahefet al pnei hamaim. Vaiomer Elohim vaihi or e rior. Isso é só o começo de Gênesis. Mas ele tinha que falar o Gênesis inteiro, Êxodo inteiro, Levítico inteiro, Números inteiro, Deuteronômio inteiro. Depois desse culto nessa sinagoga, em que esse menino falava tudo isso de cor, aí vinha a festa do Bar Mitzvah, que significa filho da palavra. Bar Mitzvah significa filho da palavra, filho da lei de Deus. Obrigado, Igor, por sentar. Filho do mandamento de Deus. A criança com 9 anos tinha que fazer isso. Entendeu? A criança com 9 anos tinha que fazer isso. Todos os escribas e fariseus da época de Jesus, sacerdotes, eram pessoas já idosas que passaram por essa formação quando eram meninos, cresceram tendo todo o contato com a Bíblia que até então eles tinham, que era só o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido escrito. E Jesus ainda falou para eles assim, ó: vocês estão errando. Vocês estão errando não conhecendo as Escrituras. Não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Sabe para quem Jesus falou que estavam errando? Gente que desde a infância decorava as Escrituras e ainda assim erravam, estavam errando.
A minha pergunta é: e quem não está lendo nada? Não lê nada, não tem interesse por ler, é uma leitura fracassada de Bíblia, não gosta de Bíblia, não tem prazer em Bíblia, não lê Bíblia, não medita a Bíblia, mas está por aí cheio de ideia. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que o pastor estava errado, vem cá sentar comigo. Porque eu estudo Bíblia, e você? Do que você entende? Quer discutir? Eu tenho base. Você tem base? Ah, não, mas eu acho. Não vem com axologia. Isso é do diabo, isso não é de Deus. De Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se não ler, se não memorizar, se não frisar, e só vai fazer isso quem tiver prazer. Só vai fazer isso quem tiver prazer. Por que as pessoas ficam craques em videogame? Porque tem prazer nisso. Por que ficam craques em novelas? Porque tem prazer nisso. Por que ficam craques em séries? Porque tem prazer nisso. Por que ficam craques em esportes, no mundo do futebol? Sabe tudo que está acontecendo? Porque tem prazer nisso. E como tem prazer nisso, gasta tempo com isso, porque tem prazer nisso. Agora chega na Bíblia, não sabe de nada, não entende nada, por que será? Não tem prazer nisso. Entendeu? O homem do Salmo número 1 diz que tem o seu prazer, o seu deleite na lei do Senhor, e por causa disso, nela medita de dia e de noite. Eu me identifico com esse homem. Desde a minha conversão, eu tenho prazer na palavra de Deus. A minha conversão foi no ano de 1981, e naquele ano, meu primeiro contato com a Bíblia, naquele primeiro ano eu li 3 vezes. E aquele foi o ano da minha vida que eu menos li a Bíblia. Foi o ano da minha vida que eu menos li a Bíblia, desde os meus 30 anos de conversão. Vou fazer 31 agora, 5 de abril. Dos meus 30 anos de conversão, o ano que eu menos li a Bíblia foi o ano da minha conversão. Naquele ano eu li 3 vezes. Nunca mais eu li 3 vezes. Sempre foi mais de 3 vezes. De lá para cá, até hoje. Esse ano eu já estou na 2ª vez e meia que eu estou lendo a Bíblia esse ano. Nós estamos em março. Eu já li 2 vezes e mais a metade. Estou na metade já agora. Não chegamos ainda estamos chegando amanhã chegamos na metade de março. Eu já li a Bíblia 2 vezes e meia este ano. Quantas vezes você já leu esse ano? A Bíblia toda? O que você está fazendo? O que você está fazendo do seu tempo? Se não ler, não vai conhecer. Se não conhecer, não vai interpretar. E se quiser interpretar, vai interpretar errado. Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Para interpretar a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia. É verdade ou não é? Hã? O Paulo formou agora em farmácia. Formou muito bem. Tem vários. Ele sabe que tudo que ele estudou em 4 anos de farmácia foi muito bom para ele, mas ele está tentando aí um mestrado, está ralando para estudar, porque só 4 anos, ele só tocou em alguns assuntos, mas sabe que tem muita coisa que tem que aprofundar. É verdade ou não é? Isso é um tema limitado. Farmácia é um tema limitado. Odontologia, o Ademar ali atrás. O Ademar continua fazendo cursos por aí para se especializar. Odontologia é um tema limitado. Medicina é um tema limitado.
Qualquer estudo secular é um tema limitado, e apesar de ser limitados, tem muito que se estudar sobre isso. O engenheiro tem muito que estudar de engenharia, o advogado tem muito que estudar de direito. É muito conteúdo, muita coisa para eles entenderem mesmo do esquema e saberem interpretar o que é necessário para colocar aquela profissão em prática. E tudo isso são conhecimentos limitados, mas a Bíblia tem conhecimento ilimitado. Conhecimento eterno. Deus nos salvou das trevas para mudar a nossa escala de valores. Nós darmos valores a outras coisas. Agora Ele mudou a nossa escala de valores. Ele colocou a palavra em primeiro lugar. Nós amamos a palavra. Porque a palavra de Deus é que vai operar em nós a santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E deixe-me dizer para você, sem palavra não há santificação. A palavra é o bisturi de Deus para operar em nós a santificação. Hebreus 4:12, por isso que ela penetra como espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir todo o pensamento, propósito e intenção do coração. Ela é o bisturi de Deus que opera a santificação em nossa vida. A pessoa que não tem palavra, com certeza ela está sem santificação. Então ela não verá o Senhor. Viu? Então não verá o Senhor. Não é porque faz parte de uma denominação evangélica que pensa que está garantido que vai ver o Senhor. Não. O que está garantido que você vai ver o Senhor é a santificação. Só que sem palavra. E eu digo, sem muita palavra. Sem toda a palavra. Não há santificação. Por isso Jesus afirmou categoricamente, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você precisa adotar um método aí, não sei, tá? Você precisa adotar um método para ler a Bíblia toda. Para ler a Bíblia toda. E dentro dessa leitura, eu já posso orientar você, e fica até mais fácil, que o que você mais deve ler é o Novo Testamento. Que são 27 livros, são os livros mais atuais, é a Nova Aliança. Hoje, para cada vez que eu leio o Antigo Testamento, eu leio 4 vezes o Novo Testamento. O Novo Testamento eu leio muito mais que o Antigo, muito mais. Eu leio muito o Antigo, mas eu leio o Novo 4 vezes mais. E o Novo Testamento tem livros menores. Os maiores livros do Novo Testamento são Mateus e Atos. Cada um tem 28 capítulos. Só 28 capítulos. São os dois maiores, Mateus e Atos. Abaixo vem Lucas com 24 capítulos. Depois vem Apocalipse com 22 capítulos. Depois vem João com 21 capítulos. Depois vem Marcos com 16 capítulos, Romanos 16 capítulos, 1 Coríntios 16 capítulos. Todos os outros são abaixo disso. Filipenses, que nós lemos um capítulo aqui hoje, tem 4 capítulos só. Filemão, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo, 3 João, 1 capítulo, Judas, 1 capítulo, 2 Tessalonicenses, 3 capítulos, 1 João, 5 capítulos, Timóteo, 1 Timóteo, 6 capítulos, 2 Timóteo, 4 capítulos, 1 Tessalonicenses, 5 capítulos, 2 Tessalonicenses, 3 capítulos, Colossenses, 4 capítulos, Efésios, 6 capítulos, Gálatas, 6 capítulos, 2 Coríntios tem 13 capítulos. O Novo Testamento é pequeno e é importantíssimo, é mais profundo que o Antigo e é atual para a igreja. Você deve ler muito, comece lendo bastante o Novo Testamento. Amém? Livros que você pode ler numa sentada, leia. É para ler. Ler é uma coisa, meditar é outra. Interpretação faz parte da meditação.
Mas ela depende da leitura. Se a Bíblia interpreta a Bíblia, é preciso ler a Bíblia para saber interpretar bem a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Vamos ver alguns exemplos de como a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu vou usar primeiro um bem conhecido de muita gente prega por aí. Mateus 11, 28. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Esse texto é muito usado, tá? E até é um bom texto que muita gente já vi muita gente colocar isso em outdoor por aí. Já vi adesivo para carro com esse texto. E é uma palavra muito boa que saiu da boca de Jesus, né? Vamos lá. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repitam vocês. Muito bem, texto muito bonito, palavra de Deus, saiu da boca de Jesus. Só que muita gente pega essa palavra e interpreta ela errada, porque ela está na Bíblia e a Bíblia interpreta a Bíblia. Gente que interpreta errado, vai assim, estão vendo, irmãos, aqui esse texto diz, o próprio Jesus está dizendo, vinde a mim todos. Então, todos são chamados para vir a Jesus, todos podem vir a Jesus, porque Jesus disse, vinde a mim todos. E a partir daqui, prega-se a doutrina em que todo mundo é livre para vir a Jesus, todo mundo tem livre acesso a Jesus, todo mundo pode chegar a Jesus. Aí muita gente prega assim, ó, você só não vem a Jesus se você não quiser, porque ele diz, vinde a mim todos. É o seu querer é que vale, basta você querer e você vem. E até pregaram, ensinaram as palavras por aí, por exemplo, como querer é poder. Se você quer, então você pode. Se você quer vir a Jesus, então você pode vir. Venha, porque ele disse, vinde a mim todos. Esse texto aqui já foi pregado muito dessa maneira, como eu estou falando aqui agora. E dá a impressão que ela é correta. Não dá a impressão que está correto o jeito de pregar assim? Mas não está correto. Mas não está correto. Eu tenho que interpretar esse texto à luz da própria Bíblia. Jesus disse aqui nesse texto, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos deixar o próprio Jesus interpretar esse texto. Lembre aqui do vinde a mim, tá? Jesus é quem está. É Jesus que disse? Vinde a mim todos. Foi Jesus quem disse? Então vamos ver o que ele mesmo disse 3 vezes em João capítulo 6. Vai para João capítulo 6, porque os 3 versículos que nós vamos ler em João capítulo 6, os 3 versículos que nós vamos ler em João capítulo 6, são a chave para interpretar o que nós acabamos de ler em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 não pode ser interpretado separadamente desses versículos que eu vou ler aqui agora em João capítulo 6, que também saiu da boca de Jesus. Abrir em João 6? Amém? Primeiro versículo é o 37. João 6, 37. João 6, o primeiro versículo é o 37. Faz um asterisco aí na sua Bíblia para você gravar esses 3 versículos. Tá? Ou passa um tracinho, eu passei um tracinho na minha. Aí eu tenho gravado aqui esses 3 versículos. O primeiro versículo é o versículo 37. Jesus disse, saiu da boca de Jesus. Não é outro Jesus não, é o mesmo Jesus que disse em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O mesmo Jesus diz aqui
em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que Jesus disse em Mateus 11:28? Vinde a mim todos que estáis cansados. Mas aqui ele está dizendo que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Para explicar isso melhor, ele disse no 44, agora pula para o versículo 44 aí, João 6:44. Aqui ele foi bem mais categórico e disse: ninguém pode vir a mim. O que ele disse em Mateus 11:28? Ele disse: vinde a mim todos. Mas aqui ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o próprio Pai não o trouxer. Eu e você não viemos a Jesus com a nossa própria vontade, com a nossa própria força. Nós só viemos a Jesus porque o Pai nos trouxe a Jesus. Porque ninguém pode vir a não ser que o Pai traga. É uma obra exclusiva de Deus. E, para confirmar mais ainda o que ele está falando nesse contexto, tem ainda o versículo 65. João 6:65. Onde Deus novamente repete: e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá, agora o verbo vem no futuro, porque isso leva todos os tempos no futuro até a vinda de Jesus. Nós estamos no futuro de onde Jesus falou isso aqui. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O acesso a Jesus é uma concessão do Pai, a quem o Pai quiser. E o Pai não dá acesso a todos. Só a quem Ele eternamente quis, antes da fundação do mundo. Estão vendo como não pode pegar o texto e interpretá-lo sem o auxílio do restante da Escritura? O que Jesus diz em João capítulo 6 não contradiz o que ele disse em Mateus 11:28. Pelo contrário, explica o que ele estava dizendo em Mateus 11:28. Em Mateus 11:28, ele não estava dizendo que é obra da vontade do homem vir a ele. Pode vir a mim todo aquele que quiser. Vir a Jesus não é obra da vontade do homem. Vir a Jesus é uma obra específica de Deus na vida de cada um deles. Se Deus não os trouxer, eles não vêm a Jesus. Lembram quando Jesus curou 10 leprosos? Estão lembrados? Jesus curou 10 leprosos. Os 10 foram curados. Dos 10, quantos vieram a Jesus depois? Tem duas vindas aí. A primeira vinda, eles vieram a Jesus porque ficaram sabendo que Jesus curava muitos doentes.
ficaram sabendo que Jesus curava até lepra, que era a pior enfermidade daquela época. Hoje a lepra, a hanseníase, não é a pior enfermidade de hoje. Hoje tem muita gente lutando aí contra câncer, contra AIDS, terrível. Tá? Naquela época a doença mais terrível era a lepra. Tá? E esses homens ficaram sabendo pela propaganda, tá? Pela propaganda de boca a boca de todo mundo que foi curado. Surgiu aí um profeta galileu que está curando o povo, já vimos muita gente sendo curada, eu fui curado. E esses 10 leprosos, ouvindo isso, combinaram, com certeza eles combinaram, por isso que vieram os 10 juntos. Essa primeira vinda, eles estão vindo a Jesus? Não. Eles não estão vindo a Jesus. Eles estão vindo à esperança de cura deles. Eles não estão vindo a Jesus como Jesus. Eles não estão vindo a Jesus como Filho de Deus. Eles não estão vindo a Jesus como Salvador. Estão vindo a Jesus como um curandeiro, como um médico. Eles não vêm a Jesus porque eles querem ir para o céu. Eles vêm a Jesus porque eles querem ficar livres do seu problema. Eles vêm a Jesus porque eles estão interessados em ficar curados e serem de novo reintegrados na sociedade, porque o leproso tinha que ser arrancado violentamente da sociedade, não podia mais trabalhar, não podia mais viver em família, era afastado da sua família, ficava lá no vale dos leprosos. A família tinha que vir longe, 500 metros de distância, para trazer um prato de comida, uma peça de roupa, e deixava num lugar e ir embora, e os parentes leprosos iam ali, pegavam a comida e usavam. Eles não podiam mais viver em sociedade. Havia lei para isso. Havia lei civil e havia lei religiosa para manter um leproso afastado da sociedade. Esses 10 leprosos quebraram a lei para se aproximar de Jesus e clamaram, quando chegaram mais de longe, que dava para ele ouvir, né, clamaram ao Senhor para serem curados. E o Senhor Jesus, usando a lei religiosa dos judeus, falou para eles: ide mostrai-vos ao sacerdote. Porque o leproso tinha que se mostrar ao sacerdote para ver se ele estava curado ou não. Aí quando eles foram indo, a lepra desapareceu dos 10. A lepra desapareceu dos 10. Os 10 foram curados. Aí teve uma segunda vinda a Jesus. Quem voltou nessa segunda vinda? Quantos voltaram? 1. Essa segunda vinda é essa aqui, ó. É o Pai trazendo ele para Jesus. Agora ele não tem mais lepra. Agora ele está vindo a Jesus porque o Pai está trazendo ele. Esse foi salvo. A diferença dele para os outros é que os outros estavam indo para o inferno com lepra e depois foram para o inferno sem lepra. Foram para o inferno do mesmo jeito. Tá? Porque eles não vieram a Jesus, porque o Pai não trouxe eles a Jesus, mas aquele outro que era samaritano, o Pai trouxe ele para Jesus, e ele adorou Jesus, e ele seguiu Jesus, e ele ficou com Jesus. Ele é de Jesus. Esse veio a Jesus, porque o Pai o trouxe. Os outros 9, o Pai não trouxe. Por isso não vieram a Jesus. Da mesma maneira, tem muita gente que, como é que vem a Jesus hoje? Vem a Jesus por causa de algum problema, porque quer a solução do seu problema, porque quer a cura da sua enfermidade, quer a solução para o seu problema financeiro. E estão pregando por aí que Jesus resolve todos os problemas. Tá? É o Jesus calculadora, que resolve todos os seus problemas. Então traz seus problemas para Jesus que ele vai resolver. Aí sai todo mundo feliz porque Jesus resolveu os seus problemas. Mas foram convertidos a Jesus? Se tornaram homens e mulheres espirituais?
voltados para a palavra de Deus e entraram no sério processo de santificação de suas vidas? Não. Por isso que Jesus disse em Mateus 22:14 que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos são os atraídos. Os escolhidos são aqueles que o Pai traz. O Pai traz a Jesus. Quem o Pai trouxer a Jesus, esse nunca vai decair de Cristo Jesus. Nunca o lançarei fora. Ele nunca vai decair de Cristo Jesus. Agora, quem veio a Jesus por quê? Porque está na igreja é melhor do que está no mundo. Pelo menos foi para a igreja. O que atrai as pessoas hoje para as igrejas? A aparência da igreja. Muitas são atraídas pelos bancos da igreja. Muita gente não vem na nossa igreja porque a nossa igreja tem cadeira. E já tem igrejas por aí que tem cadeiras, né, estofadas. Não, eu vou naquela igreja por causa das cadeiras. Ou eu vou naquela igreja por causa do som. Ou eu vou naquela igreja por causa da música. Ou eu vou naquela igreja, muitos jovens vão na igreja porque tem aquelas gatinhas estão naquela igreja. Ou as meninas, aqueles gatinhos estão naquela igreja. Tem gente que procura igreja assim, aonde dá, por exemplo, para vender os seus produtos. Tem gente que é vendedora aí de Natura, vendedora de, sei lá o que, esse negócio que vende por aí, né? Esse negócio que roupa. Aí então procura uma igreja onde dá para vender os seus produtos. Tem gente que procura uma igreja onde ele possa estar bem relacionado com pessoas que têm mais posses, são mais ricos, são donos de empresa, porque se correr o risco dele ficar sem emprego, tem o irmão, irmão, estou sem emprego, se dá para o seu irmão me ajudar aí? Irmão, perdi o dinheiro aí, dá para o irmão me dar um empréstimo aí? Tem gente em igreja com milhares de interesses, menos qualquer interesse na pessoa de Jesus. Viu? Isso adianta o que para a salvação deles? Absolutamente nada. São condenados. As igrejas estão cheias de condenados. As igrejas aprenderam que uma maneira de segurar as pessoas na igreja é dando cargos na igreja para elas. Então dá um cargo para a pessoa numa igreja e por causa desse cargo, né, mexe com a responsabilidade, mexe com a consciência dela. Não vou ficar naquela igreja porque aquela igreja me deu um cargo. Eu já tive em outras igrejas, mas não me valorizaram. Olha, isso tudo é conversa de ego. É tudo conversa de ego. Eu já estive em outras igrejas e não me valorizaram, mas agora naquela eu vou ficar porque lá me valorizaram, lá me deram um cargo. Eu não sou crente de banco. Eu só é crente de sofá em casa, cadeira em casa, cadeira do cinema, mas na igreja não é de cadeira, não é de banco. Eu tenho que fazer alguma coisa, fazer e acontecer para aparecer e ser louvado, elogiado, reconhecido. Tudo isso é coisa do capeta. O diabo que queria tudo isso. Quem é de Deus quer se sentar aos pés do Senhor, como fez Maria, que escolheu a melhor parte, e aprender a sua palavra, porque essa palavra que vai santificá-lo, essa palavra que vai transformá-lo em sal da terra e luz do mundo, essa palavra que vai revelar qual é o seu lugar no corpo de Cristo, e essa palavra que vai levar você para a glória. Mas pessoas não querem saber de palavra. Por isso que as igrejas estão cheias de programações aí, sem palavras. Eu contei aqui uma vez, alguns ouviram, outros não. Eu estava dando uma aula no seminário, era uma segunda-feira à noite, tem uns 2 anos atrás. Era uma segunda-feira à noite, segunda vem depois de domingo, né? Tinha um aluno lá muito triste. Muito triste. Eu falei, o que você tem, querido? Ele falou, eu quero falar, pastor, mas eu quero falar para a sala toda. Falei, tá bom, fale para a sala toda. Olha, gente, eu estou muito triste, viu? Estou muito triste. Eu estou aqui no seminário aprendendo a palavra de Deus.
valorizar a palavra de Deus. Como que está transformando a minha vida eu estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Aí eu estava na minha igreja ontem. E o pior de tudo da minha igreja é que o pastor dela é o meu pai. O pai dele era o pastor da igreja. O pior de tudo da igreja é que o pastor era o meu pai. Aí o culto começou às 7h30 para terminar 9h30, como a maioria das igrejas. Começou às 7h30 para terminar 9h30. Aí vem um canta. Aí meu pai tem que falar, fulano está com a oportunidade. Ciclano agora está com a oportunidade. Beltrano agora está com a oportunidade. Aí vem outro lá. Como tem gente que não canta, então agora inventaram outras coisas para aparecer na igreja. Inventaram, quem não canta faz teatro. Entendeu? Quem não sabe fazer teatro faz dança. Então tem que ter o grupo de teatro para se apresentar. Tem que ter o grupo de dança para se apresentar. Aí na igreja tem aqueles caras que tem cargos. E cada um deles, se não der uma palavrinha para eles, eles ficam chateados e saem da igreja. Então vem um fulano lá que tem um cargo para dar uma palavrinha, dar uma saudação para a igreja. E nessas porcarias, chegou 9h29. Falta 1 minuto para acabar a reunião. 1 minuto para acabar a reunião. Aí falou assim, aí meu pai pegou a Bíblia, abriu a Bíblia e falou para a igreja assim, irmãos, só para não passar em branco, vamos ler uma besteirinha aqui na Bíblia? Só para não passar em branco, vamos ler uma besteirinha qualquer aqui na Bíblia? Com essas palavras. O filho dele estava arrasado na sala de aula. Na segunda-feira. Estava arrasado. Porque hoje nas igrejas, todo mundo quer ter a primazia. Todo mundo quer dar o seu show. E quando vão ouvir o Senhor? Nunca. Porque não são como Maria, são como Marta. Estão preocupados com muitas coisas que não levam para a glória, que não levam para o céu, porque não santificam ninguém. Usaram nesse culto um monte de coisa, menos a espada do Espírito, que é a que derrota o diabo. Então o diabo nadou de braçada. E é por isso que essas igrejas estão cheias de adultério entre casados e até pastores. Estão se enchendo agora de homossexualismo. Os jovens já ficaram com todos e todas. Nas festas e nos congressos das igrejas, onde não vieram bons pregadores, onde só vieram cantores para cantar e excitar mais as emoções, e na hora do intervalo esse jovem está que fica com um, fica com outra, fica com um, fica com outra, fica com uma, fica com outra, fica com... Oh, glória a Deus! A igreja que é um lugar bom, irmão. E tem jovem que fala assim, cara, você tem que ir para a igreja, precisa ver as minas que tem lá. Eles não veem nada de Jesus nas igrejas. Só veem interesses humanos, egoístas, carnais. Não tem nada a ver com o céu. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com a palavra. E se chegar alguém lá e pregar a palavra, eu já fui pregar a palavra em igrejas assim, mas eu só vou uma vez. Eles nunca me convidam uma segunda vez. Porque eu cheguei lá e dei, palavra neles. Palavra neles. Palavra neles. Nunca me convidam uma segunda vez. Eu já sei disso, por isso na única vez que eu vou, eu mando ver na palavra. Entendeu? Não convidam mesmo, porque eles não estão interessados em palavra, estão interessados em um monte dessas baboseiras que inventaram, que não é alimento, que não santifica, estão aí, e os bonitinhos e as bonitinhas acham que estão com o céu garantido, sem santificação
ninguém verá o Senhor. E sem a palavra não há santificação. A igreja primitiva era forte porque tinha palavra. A primeira coisa que fala em Atos 2,42 é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo entrou, só foi lá para celebrar uma ceia, como nós tivemos ceia aqui domingo. Só que a ceia ele começou a pregar e pregou até pela meia-noite. À meia-noite o Eutico caiu da janela. Deus deu um tico no eu dele, ele levantou de novo, ressuscitou, foi ressuscitado pelo poder de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. E Paulo continuou pregando até amanhecer o dia, e o dia seguinte era uma segunda-feira, onde todo mundo ia trabalhar, onde o próprio Paulo ia viajar. Mas todo mundo ficou ali ligado na palavra de Deus, porque a igreja primitiva tinha amor à palavra de Deus. Não era esse cultinho refresco nosso de 2 horinhas que já acabou aqui. Era culto de 3, 4, 5 horas. E não ficava se enchendo linguiça. Ficava se ouvindo palavra poderosa de Deus. As igrejas hoje estão um fracasso. Os crentes que estão sendo produzidos são reflexos dessas igrejas. São fracassos. Fracassos na vida social, fracassos na vida matrimonial, fracassos na vida familiar, fracassos no relacionamento, fracassos na vida financeira, fracassam em tudo. E não enxergam, porque estão cegos, não enxergam que o fracasso deles é porque não estão na palavra viva de Deus. E as palavras que têm, sobre as quais eles se firmam a sua fé cristã, são palavras mal interpretadas. Interpretadas de maneira errada e que os leva a viver e praticar coisas de maneiras erradas. E o fruto eles colhem na própria vida deles agora. E o pior fruto está por vir aí. Chama-se lago de fogo e de enxofre. Condenação eterna. Porque a salvação é para aqueles que andam na verdade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso Jesus disse em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então não perca sábado, vamos continuar daqui, amém? Senhor, nós te louvamos por essa palavra que nos deste hoje. Falaste profundamente aos nossos corações. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a interpretar a palavra a partir da própria palavra, Senhor. A partir do conhecimento da palavra. Ajuda-nos a disciplinar a nossa vida, a fim de que tenhamos uma boa leitura da Tua palavra, Senhor. E essa leitura que nos leve a verdadeiro conhecimento, Senhor. Conhecimento que nos leve à correta interpretação da Tua palavra e jamais interpretarmos de maneira errônea. Ajuda-nos, Senhor, a interpretar corretamente. Ensina-nos a interpretar corretamente. E ensina-nos a viver corretamente, como o Senhor quer que vivamos em santidade, através da Tua palavra, Senhor. E eu oro, Senhor, por todos os Teus eleitos na face da terra, porque eu sei que o Senhor mesmo está agindo para atraí-los aos pastos verdejantes da Tua palavra, a fim de que não sejam perdidos como todos os demais, que não estão focando Jesus, não estão focando o Teu verbo, não estão focando a Tua palavra, não estão com seus olhares fixos no autor e consumador da fé, estão com os olhares gordos em outros interesses. Ó Deus, interesses humanos, egoístas, maldosos, carnais,
superficiais, interesseiros, mas não se interessam pelo Senhor. Que os teus eleitos, cuja eleição é provada por estarem centralizados em ti e não em si mesmos, verdadeiramente cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Entregamos a ti também essa noite nossos dízimos e ofertas, em obediência à tua palavra, e que nós possamos assim viver abençoados por ti, em nome de Cristo Jesus.